Mateus capítulo 9, a partir do 35, nos fala assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam como desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Até aqui. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por estarmos na tua casa, na tua presença nessa noite. Senhor, toma nas tuas mãos agora as nossas vidas e semeia a preciosa semente que é a tua palavra, Pai. Deus, que teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio. Faz com o melhor lhe apraz, Senhor. Queremos nos render a ti, repreendemos todo o mal, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso redor e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas, Pai. Abençoa nós que estamos aqui na igreja, os irmãos que estão no culto online, estamos todos nós unidos em um só Espírito e clamamos, continua operando em nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém, glórias a Deus. Pode sentar-se, irmãos, muito bom estarmos na casa do Pai mais nessa noite, glória a Deus. Queremos comentar o irmão Joelton, que está conosco, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus, irmão Jô. Sempre lembramos que o irmão não é visitante, mas está entre irmãos na casa do Pai, amém? Sinta em casa, glórias a Deus. E esse texto então nos fala, irmãos, sobre algo que acontecia quando Jesus andava nessa terra fisicamente, e eu tenho que te dizer que continua acontecendo nos dias de hoje. Jesus então, quando se aproximava da multidão, ele realmente tinha esse olhar de compaixão. Jesus, ele não olhava de qualquer maneira, mas ele tinha sim essa visão de enxergar as necessidades de cada um, a intimidade de cada um. E não só olhar, entender e saber a necessidade, ele tinha sempre esse olhar de compaixão. Em outro momento, quando Jesus pregava, e antes de dispensar a multidão, da mesma maneira, com um olhar de compaixão, ele viu que a multidão ia passar fome. Ele falou, olha, não podemos dispensá-los sem os alimentar. E Jesus então, conhecemos o texto, multiplica pães e peixes e dá alimento para toda aquela multidão. Deus quer que você saiba que da mesma maneira, também, Ele está no nosso meio nessa noite. E esse mesmo olhar de compaixão está sobre nós. E esse olhar de compaixão, ele vai lá no íntimo do nosso ser e enxerga as nossas reais necessidades hoje. Então, Jesus sabe, passeando aqui no nosso meio, aí no teu íntimo, Ele sabe qual a tua real necessidade. E esse olhar de compaixão vem, sim, para querer nos suprir de tudo o que nós necessitamos. Porque nesse olhar que Jesus tem para conosco, Ele fala e percebeu, olha, porque eu vi aquela multidão, como se fosse ovelhas, como se fosse um rebanho sem pastor. Um rebanho sem pastor. E como é realmente, irmãos, uma situação que muitas vezes nós vivemos. Muitas vezes nos achamos perdidos, confusos, sem saber o que fazer, sem saber como agir. Nos sentimos exatamente dessa maneira, como ovelhas que não têm um pastor. Então, Deus quer que você saiba que Ele está sim te olhando com esse olhar de compaixão. Olhando aí o íntimo do teu ser, e entrando com essa provisão, entrando com esse socorro, para que eu e você não sejamos sim, como ovelhas que não têm pastor. Então, meu irmão, nessa tua necessidade nessa noite, realmente coloca diante de Deus, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, eu sei que o Senhor está me olhando com esse olhar de compaixão, Senhor, e a minha necessidade, o Senhor já sabe qual é, mas eu quero evidenciá-la ainda mais. Humildemente, eu quero colocá-la diante de Ti. Senhor, a minha necessidade é essa. Eu estou confuso, eu estou perdido, eu estou com dúvida. Eu não sei o que fazer, o que falar, o que pensar. Senhor, eu preciso, sabe, irmãos, eu preciso de uma convicção.
Muitas vezes, irmãos, nós estamos como ovelhas que não têm pastor, porque nos falta convicção. Uma verdadeira convicção da parte de Deus. E como é bom, eu digo por mim, como é bom quando nós temos essa convicção da parte de Deus. Quando não temos nenhuma dúvida do que devemos fazer, de como devemos agir. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus tem, sabe, essa confirmação para os nossos corações. Ela tem essa convicção, Ele tem essa convicção para mim e para você. Então, busca da parte de Deus hoje, sabe? Busca da parte de Deus hoje. Toda e qualquer dúvida, anseio, que Deus venha suprir no teu coração. Para que nós não venhamos, em hipótese nenhuma, ser como ovelhas que não têm pastor. E aí, o que é maravilhoso é isso, que Deus realmente opera desse jeito em nossas vidas. E cada um de nós que temos um encontro com o Senhor Jesus, Ele vem e nos supre, Ele vem com esse olhar de compaixão, e entra com providência, e eu sei que você já provou isso inúmeras vezes, e está provando isso mais uma vez aqui, que Deus vem e nos supre, Deus vem e nos dá convicções. E aí, o que é de maravilhoso, irmãos, que assim que Ele supre isso em nossas vidas, que Ele nos transforma, que Ele nos abençoa, Ele vem com essa outra questão. Os seus discípulos propriamente já tinham vivido isso. Já eram como ovelhas que não têm pastor e estavam aqui agora andando com o Senhor Jesus. Então Deus quer que você saiba também, sabe, que da mesma maneira que você foi e é alcançado pelo Senhor Jesus, que você também é recebido nesse aprisco, que você é recebido como ovelha agora do Senhor Jesus. Ele quer também te enviar como esse que alcança vidas. Ele quer te enviar como esse que abençoa vidas, sabe? Por isso que Ele fala aqui aos seus discípulos, olha, são como ovelhas que não têm pastor. Por isso, precisamos clamar sim, ao Senhor da seara, que envie mais obreiros. E quem são então esses obreiros? Quem são esses que vão ser enviados para o Senhor, para alcançar mais vidas? Nada mais é do que eu e você, que fomos alcançados também pelo Evangelho, sabe? E às vezes nós nos esquecemos dessa situação, dessa posição que Deus tem para nós também. Às vezes nos esquecemos disso, e queremos apenas ser aqueles que são alcançados pelo Senhor Jesus. Apenas queremos ser aqueles que, que bom, agora eu sou uma ovelha que tem um pastor, que bom. Puxa, agora eu sou uma ovelha que tem convicção para onde eu estou indo, que tem um pasto verdejante, que tem água, que tem comida, que bom. O Evangelho não para aí, meu irmão, minha irmã. O Evangelho não é só isso. Nós não somos apenas essas ovelhas que são recebidas pelo Senhor Jesus. Nós somos essas ovelhas que foram recebidas pelo Senhor Jesus e que agora dá lã, que agora fornece lã, que agora quebra o vaso de alabastro. E às vezes esquecemos dessa parte primordial do Evangelho, que nós também somos esses agora, que somos agora enviados ao mundo. Porque como que Deus ia mandar mais obreiros? Da onde que ia vir? Da onde que ia vir? Deus ia materializar anjos nessa terra? Se precisasse, faria. Deus ia fazer as pedras pregarem? Ele fala, se precisar eu mando pregar. Mas esses mais obreiros para a seara, nada mais é do que as pessoas que estavam sendo alcançadas pelo Evangelho. E às vezes, irmãos, nós não estamos nos firmando verdadeiramente na palavra, no Evangelho, como ovelhas no rebanho do Senhor, porque estamos nos esquecendo dessa situação. Então, nessa noite, você está tanto aqui para ser realmente confirmado como ovelha do aprisco do Senhor, para ser alimentado, para ser suprido, para ter convicção, quanto para ser enviado. Isso é primordial para a sua vida, para a sua caminhada cristã. Porque primeiro ele faz então essa referência, ele faz então essa evidência, né, dessa situação, e ele fala então para os seus discípulos, clamarmos a Deus que nos envie mais obreiros para a seara. E aqui no início do capítulo 10, irmãos, começa assim o capítulo 10, e chamando os seus 12 discípulos, entenda dessa maneira então, os primeiros 12 discípulos que já haviam sido já arrebatados, arrebanhados como ovelhas para o seu aprisco, porque antes também eles eram como ovelhas que não têm pastor. Então essas primeiras ovelhas,
Ele chama para conversar e fala: lhes dou todo o poder sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 discípulos, e aqui ele segue dizendo. Então quer dizer, esses discípulos que foram arrebanhados agora como ovelhas do aprisco do Senhor, ele fala: eu lhes dou autoridade sobre os espíritos malignos, para que vocês agora os expulsem, os repreenda. E eu lhes dou agora sobre poder, para vocês curarem, sararem as pessoas a qual vocês encontrarem. Primeiro éramos ovelhas que não tínhamos pastores, agora nós temos um pastor que nos abençoa, que nos alimenta. E agora ele fala: agora eu preciso que vocês vão por esse mundo, expulsando demônios, alimentando a multidão, curando os enfermos, eu lhes dou autoridade espiritual. E aí então, irmãos, Jesus envia os seus discípulos para fazer essa maravilhosa obra. E Ele tem enviado sim, sabe, a mim e a você, para também fazer essa obra maravilhosa. E aqui nesse texto segue adiante, dizendo: eu vos envio ao mundo. Nós agora, que temos agora essa autoridade, esse poder, eu vos envio ao mundo como ovelhas no meio de lobos. Em um momento aqui dessa conversa ele fala isso: eu vos envio então como ovelhas, que ele já nos relacionou dessa maneira, ovelhas que têm um pastor, mas eu os envio no meio de lobos. Olha a coisa tremenda, olha a coisa tremenda. Só que ele fala: mas eu serei contigo. Então, quer dizer, faça a obra do Senhor, tenha realmente desejo de você agora ser esse que é usado pelo Senhor para levar a palavra com convicção, com desejo, com ardor, porque você é esse que foi resgatado, e é esse que é usado agora para resgatar. Então deixa Deus te usar poderosamente dessa maneira. E Ele também não nos deixa dúvida: eu sei que tereis dificuldades, terei lutas, mas eu serei contigo. Para nós caminharmos aqui um pouquinho mais, no versículo 28, ele fala assim, falando ainda aos discípulos que são enviados ao mundo, né? E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui, o próprio Senhor Jesus falando: não temam os problemas desse mundo. Por que está falando? Olha, aqueles que podem fazer padecer o corpo, nada mais é do que as aflições desse mundo. As aflições que todos nós passamos. Às vezes é desemprego, às vezes é uma situação de enfermidade, às vezes é uma crise no relacionamento. São situações que fazem o quê? Padecer o corpo. A gente sofre com isso. Mas ele fala: não temam aqueles que podem fazer padecer o corpo. Apenas temam aquele que pode fazer padecer o corpo e a alma. O que ele está falando aqui? Apenas tenham temor e reverência a Deus. As coisas desse mundo, elas vão se acertar. Deus vai te dar graça. Ele vai estar contigo, porque Ele sabe que você é uma ovelha no meio de lobos. Então, se mantenha firme na tua posição. Não tema as situações dessa vida. Então Deus está nos falando, e talvez seja esse alimento que você precisa. Não tema as situações desse mundo, porque elas vão se resolver. Deus vai nos dar graça. Apenas tenha temor e reverência a Deus, e tudo ao que se refere ao reino de Deus. Porque o que Ele quer que nós tenhamos convicção, irmãos? Então, é que Ele sabe da nossa fragilidade humana, dos nossos anseios. É por isso que no versículo 29, Ele traz algo aqui maravilhoso. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E ele fala, né, aquele ilustre versículo: e até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Olha que coisa maravilhosa. Então o que ele está falando? Vocês não sabem que vocês são muito preciosos para mim? Pode-se vender 2 passarinhos por um cetil, que era um dinheirinho, uma moedinha. Um passarinho que financeiramente não vale nada, materialmente não vale nada. Ainda se um cair no chão, falando assim, quer dizer, menos ainda. E ele fala: ainda assim, esses passarinhos, esses animaizinhos,
que materialmente não custa nada, eu estou no controle das suas vidas. Eu estou zelando por eles. Quem dirá vocês, que são agora meus servos, meus discípulos, ovelhas do meu aprisco? Então, Deus, irmãos, Ele realmente está nos falando. Tem esse bom ânimo de ser ovelha do aprisco do Senhor. Tem esse bom ânimo de não andar mais como ovelha errante por aí. E além de ser ovelha do aprisco do Senhor, seja esse agora que vai abençoar outras vidas. E mesmo nas dificuldades, tem essa convicção do valor que você tem e o cuidado que Ele tem para contigo e para comigo. Ao preço dele dizer dessa maneira: um passarinho, que é uma criatura de Deus, eu cuido tanto. Quem dirá você que é meu filho, você que é minha filha? Então tenha convicção, sabe? Tenha convicção desse valor que você tem para o Senhor, desse zelo que Ele tem em relação à tua vida e todos os seus. E o que é tremendo, que Ele segue dizendo, né? Não temais, pois mais vales vós do que muitos passarinhos. Portanto, e aqui que é maravilhoso para nós, e nós vamos completar essa palavra com esse final desse texto. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas há a espada, nesse sentido. Então, meu irmão, minha irmã, o desfecho desse conselho para os seus discípulos paira nessa situação. Portanto, se você quer ser ovelha do aprisco do Senhor, não andar mais errante, ter poder e autoridade no mundo espiritual, ser esse agora que é considerado como esse obreiro nessa seara, ele fala: portanto, aquele que confessar o meu nome aos homens, eu confessarei diante do Pai. E sempre falamos sobre isso, que o Senhor Jesus realmente não assume posição nenhuma que a gente não permita que Ele assuma. Então o Senhor fala: olha, o Senhor Jesus é o meu Senhor, o Senhor Jesus é o meu Salvador, e eu confesso isso. O Senhor Jesus confessa isso diante de Deus: olha, Pai, aquele meu filho, eu sou o seu Salvador, eu sou o seu Senhor. Se nós confessamos o Senhor Jesus como o nosso provedor, diante de Deus, Ele nos confessa: Pai, eu sou provedor da vida daquele meu servo, porque Ele tem me confessado assim. O contrário, irmãos, também é verdade. Se não me confessares diante dos homens, eu também não posso confessá-los diante de Deus. Se nós não reconhecemos Deus nessa situação, também Ele não nos considera, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, meu irmão, minha irmã, confesse a Deus diante dos homens. Confesse a Deus diante dos homens. E aí, para nós já estarmos orando por essa palavra, como que nós confessamos a Deus diante dos homens? Como que realmente nós falamos e declaramos isso? Pai, porque isso é muito importante para a minha vida. Talvez a gente diga: quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente falar: Senhor Jesus, perfeito, nós aceitamos o Senhor Jesus e fomos batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. Mas confessar o Senhor Jesus, irmãos, é muito mais do que isso. Confessar o Senhor Jesus aos homens, nada mais é do que como nós vemos lá no livro de Atos. Deixa eu ver se eu marquei aqui o texto. Atos capítulo 11, que fala quando os discípulos do Senhor Jesus foram chamados de cristãos. E ele fala que a primeira vez que os discípulos do Senhor Jesus foram chamados de cristãos, não foram eles mesmos que disseram: nós somos cristãos, viu? A multidão, os homens daquele lugar falaram: olha, ali vem os cristãos. Mas por quê que reconheceram aquelas pessoas como cristãos? E nada mais é, irmãos, que a vida daquelas pessoas, daqueles discípulos, evidenciava que eles eram agora discípulos do Senhor Jesus. Então, eles estavam confessando o Senhor Jesus aos homens. Você entende? Talvez o que esteja faltando, muitas vezes na nossa caminhada cristã, é realmente nós confessarmos Jesus aos homens.
através da evidência de vivermos como Cristo viveu nessa noite, sabe? Você que está entendendo essa palavra, você que talvez chegou nessa noite, ou ligou aí a televisão, e realmente se sentindo como uma ovelha que não tem pastor, confuso, sem convicção, e Deus já está falando para você, olha, eu tenho esse aprisco das minhas ovelhas, eu tenho isso para você, eu tenho realmente um rumo, eu tenho realmente um norte, eu tenho realmente uma convicção para você, porque uma ovelha sem um pastor está por aí errante, sem convicção de nada. Eu tenho essa convicção para a tua vida, faça parte desse aprisco. Talvez o primeiro convite de Deus para nós seja exatamente esse. E talvez você já atendeu e recebeu esse convite. Só que os convites de Deus para a nossa vida, nossa caminhada, nosso crescimento, amadurecimento, não para por aí. Talvez você já se sente, amém, uma ovelha do aprisco do Senhor. Talvez Ele queira resolver algumas questões, perfeito. Talvez precisamos então, irmãos, entrar nesse outro convite. Agora sermos esses obreiros que estão preocupados em fazer a obra do Senhor. Esses obreiros estão preocupados com a seara do Senhor. Cada um de nós, no seu ministério, na sua função, e não tem maior nem menor. Talvez cada um de nós no nosso próprio ministério, mas se preocupando com esse convite que Deus tem para nós também. Se preocupando também em fazermos a nossa parcela, agora como ovelhas, agora eu preciso buscar outros que estão aí perdidos. E aí, meu irmão, minha irmã, segue-se esses convites. Você vê como que é algo crescente, um amadurecimento, andando de bênção em bênção. Eu aceitei agora ser ovelha do aprisco, aceitei ser obreiro do Senhor, discípulo do Senhor. Agora que eu aceito nesse início do capítulo 10, em ter agora poder e autoridade no mundo espiritual. Talvez você precise buscar mais isso da parte de Deus, se achegar mais a Deus. Aqui diz que Jesus chamou os 12 para perto dele. Talvez você esteja precisando de mais intimidade com Deus, na tua oração, no teu tempo com Ele. Para quê? Ser cheio dessa autoridade no mundo espiritual, para Deus te usar sobremaneira, de uma maneira sobrenatural, expulsando demônios, curando os enfermos, curando feridas da alma. E talvez você até lembre de uma época que você já fez disso. Eu lembro que eu orava, eu lembro como era maravilhoso. Só que, se nós nos afastamos um pouco, isso aqui, irmãos, é só para os discípulos que têm mais intimidade com o Senhor Jesus. Talvez o nosso convite hoje que Deus está nos fazendo seja esse: filho, vem cá vocês, vem cá, está aberto. Eu quero mais intimidade para te dar essa autoridade no mundo espiritual. Eu preciso de você mais pertinho de mim, perfeito. E aí, meu irmão, minha irmã, sabe, isso tudo vai crescendo de uma tal maneira que ele fala: agora, filho, filha, nunca deixe de me confessar aos homens, que as pessoas te olhem e vejam eu em ti, somos um em Cristo. Agora as pessoas olhem e vejam: olha, ali realmente vai um cristão, ali realmente vai um servo de Deus, ali realmente vai uma serva de Deus. Que as pessoas te olhem e evidenciem, saibam que Jesus é na tua vida em todo o tempo. Confesse o Senhor Jesus aos homens, e Ele vai nos confessar a Deus. Talvez o que nós precisamos nessa noite, sabe, é de uma vez por todas, sermos esses que evidenciam Cristo em nós, de uma vez por todas. Não ficar às vezes de uma maneira ou outra, apenas quando nos convém, apenas na igreja, apenas em alguns momentos, mas em todo o tempo. No teu trabalho, na tua casa, na tua família, no teu condomínio, na tua faculdade, na tua escola, onde as pessoas te verem, puxa, ali vai um servo de Deus, ali vai um cristão, porque você tem confessado o Senhor Jesus aos homens. Através como? De você falar? Não, através das suas atitudes, das tuas palavras, de você se negar muitas vezes para as coisas do mundo. E aí, meu irmão, minha irmã, como diz esse texto, Deus vai cuidar de nós tremendamente, como cuida infinitamente mais de nós do que um simples passarinho, como diz esse texto. E às vezes o que nós estamos precisando também nessa noite, sabe, essa convicção. E talvez você está ouvindo essa palavra, talvez só para ter essa convicção no teu coração.
Talvez estejamos precisando dessa convicção do cuidado e o zelo de Deus para conosco. E Deus quer que você saiba que Ele tem um tremendo cuidado e zelo pela tua vida. Um tremendo cuidado e zelo pela tua vida. Talvez você está ouvindo essa palavra só para você saber disso. O cuidado e zelo que Ele tem pela tua vida. E aí, o que nós precisamos então, como nós já cantamos essa noite, podemos até cantar agora novamente no final daqui a pouquinho, é realmente, sabe, aos pés do Senhor Jesus, quebrar esse vaso de alabastro, sabe, algo que era muito valoroso para nós, né? O vaso de alabastro era isso, era um vaso de gesso que quebrava ali aquele lacre e era derramado, né, uma essência, um perfume muito raro. Então aquela mulher fez isso: Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou. Aquela mulher tinha um sentimento realmente de gratidão ao Senhor Jesus, por tudo que Ele tinha feito por ela, exatamente como eu e você, como ovelhas que não tínhamos pastor e agora temos. Então esse sentimento de gratidão deve inundar o nosso coração, ao ponto de você constantemente quebrar esse vaso de alabastro e fazer uma entrega a Ele. Fazer realmente uma entrega a Ele, que é o teu louvor, que é a tua vida, que é o teu serviço, que é o teu ministério. E Deus quer usar, irmãos, tremendamente cada um de nós, com poder e autoridade primeiramente no mundo espiritual. Poder e autoridade no mundo espiritual. Então, recebe esse convite da parte de Deus, essa convicção da parte de Deus, recebe poderosamente, recebe e aceita, e fala realmente: Senhor, eis-me aqui, eu quero realmente ser esse, Pai, que recebe esse teu convite, que aceita e que pratica, Senhor, eis-me aqui, opera dessa maneira. E qual que é então esse vaso de alabastro? Qual é esse vaso de alabastro? Nunca cabe para nós entregar uma lista para você, porque talvez para mim seja de uma maneira, talvez seja algo, e para você vai ser outra, mas é algo que realmente, sabe, nós entregamos para o Senhor Jesus com muito amor. Talvez as pessoas até te critiquem por causa disso. Onde já se viu? Você vai na igreja hoje de novo, você não tem mais o que fazer não, lá vai você de novo para a igreja. Você fala o quê? Eu vou, e vou com prazer, eu vou com alegria, porque é o meu vaso de alabastro. Ah, mas hoje tem ensaio do louvor de novo, e você vai lá, e você vai na praça levar marmitex lá para os moradores de rua. Eu vou, porque é o meu vaso de alabastro, eu faço com prazer, eu faço para o Senhor e com prazer. E não tenha dúvidas, essa música e a palavra do Senhor nos fala sobre isso. A hora que você se posicionar dessa maneira, se posicionar como esse servo do Senhor Jesus, que o confessa para os homens, e sendo confessado também para Deus, que o confessa para os homens, não tenha dúvida, as críticas, as situações adversas vão querer vir. É por isso, irmãos, nós precisamos sempre ter o quê? Convicção. Começamos falando sobre isso, que a ovelha começa agora a ter um pastor porque tem convicção. O servo de Deus se mantém nessa posição, confessando Jesus para os homens, porque tem essa mesma convicção. Então Deus quer encher o teu coração dessa certeza, porque tanto quando éramos ovelhas sem pastor, e agora como servos de Deus, fazendo a obra do Senhor, o inimigo quer lançar dúvidas, o inimigo quer lançar e trazer pessoas, muitas vezes para colocar dúvida em nosso coração. Por isso nessa noite mais uma vez nós clamamos: Senhor, eu quero ser sim, essa ovelha que te segue, e quero ser esse também, esse teu servo que faz a tua obra e que te confessa para os homens, também com convicção, Pai. Por isso, acrescenta isso no meu coração: eis-me aqui, Pai. Talvez por um tempo eu já fui desse jeito, hoje eu não sou mais, porque eu não faço parte mais daqueles 12 que estavam pertinho do Senhor, recebendo autoridade. Eu estou muito distante agora, Senhor, eu quero retomar esse tempo. Eu quero novamente, Pai, ter esse poder e autoridade de te confessar sempre diante dos homens. Talvez seja a noite, irmão, de você pedir perdão a Deus, porque talvez você se deixou influenciar e se afastou dessa posição de confessar o Senhor Jesus aos homens, das pessoas te apontarem e falar: lá vai um cristão, um servo de Deus. Talvez seja a noite você pedir perdão e se reconciliar e clamar: Senhor, eu quero retomar, eis-me aqui, Pai, prepara a oportunidade, Senhor, eu quero ser esses obreiros para a tua seara, como aquela mulher
foi muito grata a Ti, por isso ela quebrou o vaso de alabastro. Eu quero quebrar meu vaso de alabastro hoje também, Senhor. Eis-me aqui, porque eu sou muito grato a tudo que o Senhor é na minha vida, tudo que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida. Por isso, Pai, eis-me aqui, e eis aqui também o meu vaso de alabastro. Então, Pai, eu quero que o Senhor me use e me abençoe. Na mesma proporção que eu quero ser muito abençoado e cuidado como ovelha, eu quero também ser muito usado como servo Teu, que te convence, que te confessa para a humanidade. Irmãos, o que Deus não quer que você fique enganado, sabe? É que o Evangelho não pode ser apenas esse Evangelho que eu vou para receber. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é realmente essa situação que nós éramos perdidos, fomos achados, e agora eu quero ajudar a encontrar outros. Porque agora a luz de Cristo espelha em mim. A luz de Cristo agora que me alcançou é refletida através da minha vida para alcançar outros. Jesus não nos chama agora, que somos agora luz e sal para esse mundo. Luz e sal. Então, se deixe ser usado por Deus. O Evangelho é isso. Não é só eu me permitir ser encontrado como ovelha, pronto, muito bom. Não para aí o Evangelho. Senão seria algo muito raso, algo muito superficial. Algo que facilmente eu voltaria atrás, como muitos voltam. Aquele que fica apenas como ovelha encontrada pelo pastor, rapidinho, irmãos, infelizmente, se perde novamente. Se eu realmente não me embrenhar agora com esse pastor e com outras ovelhas, e crescer na fé, amadurecer, ter autoridade espiritual e alcançar outras, eu corro o risco de facinho retornar ao que era, a ser uma ovelha que não tem pastor. Então nessa noite, sabe, é noite de você realmente se achegar mais ao Senhor Jesus. Nós estamos nessa empreitada de receber mais de Deus e poder e autoridade, e fizemos nossa vigília, e estamos nas devocionais, vamos ter outra vigília no final do mês agora. Tem esse propósito, Senhor, como tu deu autoridade aos teus discípulos, eu quero essa autoridade no mundo espiritual. Eis-me aqui, Pai, eis-me aqui. Eu quero realmente te confessar, Senhor, e eu sou muito grato a Ti, a tal ponto que eu quero quebrar esse meu vaso de alabastro. Então nessa noite, eu vou te convidar já a ficar em pé para nós já orarmos por essa palavra, e podemos até trazer esse louvor novamente. Até trazer esse louvor novamente, e eu vou te convidar você a colocar diante de Deus essa questão de você realmente quebrar o teu vaso de alabastro. Talvez você saiba o que é, talvez não saiba. Pede para Deus, Senhor, o que eu posso fazer para evidenciar que eu sou grato, que eu fui encontrado. Agora eu quero ajudar a encontrar outros. Senhor, eu quero esse poder e autoridade. Senhor, eu já fui assim um tempo, agora eu não sou mais. Como eu posso, Pai, evidenciar? Quero te confessar mesmo aos homens, que as pessoas me vejam e digam, ali vai um servo de Deus. Opera isso na minha vida, Pai. Opera isso na minha vida. Opera isso, Pai, em nome de Jesus. Eu entendi que eu tenho muito valor, Pai, mais do que muitos passarinhos. Eu entendi, Pai, que o Senhor cuida com zelo de mim, Senhor. E que eu não posso temer as dificuldades dessa vida, Senhor. O meu único temor, Senhor, é estar longe de Ti, Senhor. Por isso opera tudo isso. Vamos louvar, irmãos, daqui a pouco vamos estar orando, mas não dispersa, faça desse louvor a tua oração também, e pede para Deus até te revelar, Senhor, qual que é esse vaso de alabastro que eu preciso quebrar os teus pés, Senhor, que eu não estou conseguindo quebrar, Senhor, me ajuda.